Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre como montar uma base de dados no Excel para os seus relatórios e vamos ver os principais erros que as pessoas cometem e como eles vão te atrapalhar lá na frente quando você tentar fazer fórmulas, tabelas dinâmicas e o que você precisar utilizar a sua base. Vamos para a planilha então. Bom pessoal, para a gente fazer um bom relatório, a primeira coisa que nós temos que ter é uma boa base de dados. Não importa ter uma base de dados bagunçada, com informações erradas, com texto errado, ou então com as colunas erradas, que você não vai conseguir fazer um bom site, você vai ter mais trabalho do que deveria, vai ficar caçando valor, caçando diferença, caçando erro em fórmula, porque a sua base, a origem de todo o seu relatório está errada. Então a primeira coisa é criar uma base de dados correta e que o Excel consiga entender elas. Bom, a gente está aqui na tela com uma base de dados que é a estrutura correta de uma base de dados. Uma base de dados, ela tem muita informação realmente. Você olha para a tela e fala, caramba, coisa feia. Tem 2020 repetido, janeiro repetido, aí vem vários produtos. E muita gente tem esse medo. Às vezes a pessoa olha e fala, caramba, primeira coisa, acha feia. Acha, caramba, isso aqui está muito feio. Mas tem que entender que base de dados não é algo que vai ficar bonito. Porque a base de dados vai ficar escondida. Ninguém vai ver a base de dados. Só você que está trabalhando com ela vai ver. Então não precisa ficar bonitinha, porque ninguém vai olhar. E outra coisa é, não tem problema um número ficar repetido. O número quer dizer, o mês, a informação, o produto. Tem gente que tem medo, fala, caramba, eu estou repetindo várias vezes. Não deve estar certo isso. Está certo. Por quê? Como o Excel funciona, como o Excel entende essas informações. Na verdade, como um computador entende. O computador, quando ele vai ler uma informação, ele lê em linhas sempre. Então você tem que ter numa mesma linha todas as informações para ele saber a que aquilo se refere. Então, eu coloquei a informação na linha 2 que eu vendi um produto, vendi um notebook por 20... Na verdade, a quantidade, né? A quantidade foram 20 produtos, 20 notebooks foram vendidos na loja do Rio de Janeiro no mês de janeiro de 2020. Então, o Excel vai ler essa informação e vai entender. Ele vai chegar na linha de baixo e vai falar 15 notebooks foram vendidos em São Paulo em janeiro de 2020. Ele vai ver, ele precisa de todas as informações para entender do que você está falando. Se você falar, não, repetir janeiro várias vezes, não preciso disso. Como o Excel vai entender que isso aqui é referente a janeiro? E aí o pessoal que é esperto fala, não, mas eu vou mesclar as células. E aí faz isso aqui, ó. As células mescladas, que é um dos erros que é muito comum ver numa base de dados. Você olha, não, olha só, não tem mais valor repetido, olha como está muito mais bonita a nossa base de dados, com 2020, com janeiro aqui, então tudo isso aqui é referente a janeiro. Você fala, tá bonito, realmente tá bonito, mas não tem um problema, o Excel não vai entender nada. Quem está olhando a gente, seres humanos, olha e entende o que isso quer dizer, mas o Excel não entende. Mais uma vez, a base de dados não é para ficar bonita. A base de dados é para o Excel entender. Para você conseguir fazer fórmulas. Ela não precisa estar bonita porque ninguém vai ver a sua base de dados. E qual é o problema de mesclar uma célula? E por que o Excel não entende que isso aqui é referente a janeiro? Quando eu clico na célula mesclada janeiro, olha só o que aparece aqui para mim. B2. Ou seja, o Excel só reconhece essa célula toda que é B2, B3, B4, B5, B6 com B2. Se eu colocar aqui, por exemplo, igual a B2, ele vai falar janeiro. Legal. Se eu colocar igual a B3, zero, vazio. Ele não vai achar informação nenhuma. E imagina você querer fazer uma fórmula que vai perguntar para Excel. Conta lá, soma para mim todas as quantidades vendidas em janeiro. O Excel só vai achar um janeiro, que é o B2. E não vai achar mais nenhum janeiro e só vai somar você 20. E aí você vai mostrar uma informação errada, e às vezes não vai saber, ou então você vai reparar que está errado, mas não vai entender porque não está errada. É porque a sua base de dados está errada. Então, não faça essa mesclagem de células. Esse é um dos erros muito comuns. E o segundo erro muito comum é você querer colocar mais de uma coluna para os dados de valor. Então você tem aqui, mais uma vez, esse erro é muito parecido com o problema anterior de tem muita coisa repetida. Não vou ficar repetindo
janeiro, vamos corrigir aqui novamente essa base de dados, eu não vou ficar corrigindo janeiro, fevereiro, eu vou colocar isso várias vezes, né? Eu vou ficar copiando isso, eu vou colocar aqui uma coluna para janeiro e uma coluna para fevereiro. Muito bonito. E aí, como você faz uma pesquisa para achar toda a soma de produtos de notebook, de vendas de notebook? Como você vai achar todas as vendas do Rio de Janeiro? Você vai ter que usar uma fórmula para somar todos os valores de janeiro, depois uma fórmula para somar todos os valores de fevereiro. O Excel até entende isso aqui, só que não vai conseguir fazer uma separação por mês. Você vai ter que criar várias fórmulas separadas, uma para cada mês, para depois juntar tudo numa base. Olha como é muito mais complicado. E além disso, se você que vier aqui e quiser criar uma tabela dinâmica desses valores, eu vou criar uma tabela dinâmica aqui do lado, dá um ok. E o que é uma tabela dinâmica? Uma tabela dinâmica, ela pega as informações de uma base de dados e deixa você transformar e criar uma tabela. Uma tabela seria, por exemplo, nas linhas ter os meses, nas colunas ter cada um mês e aqui ter cada um produto. Então você sabe quantos produtos foram vendidos em cada mês. Vamos fazer uma tabela aqui que vocês vão ver como é que ela funciona. Então ele deixa você fazer isso, só que se eu colocar aqui produto e na coluna valor eu colocar janeiro, ele vai trazer somente janeiro. Fevereiro, ele vai trazer só fevereiro. Então até funciona, mas eu tive que colocar duas colunas aqui. Se eu quiser fazer um filtro por janeiro, eu não vou conseguir fazer um filtro só das coisas vendidas em janeiro. Eu vou ter que filtrar por valor, eu não consigo filtrar o meu mês. Eu não consigo fazer uma conta, uma informação. Eu não posso trazer, por exemplo, eu quero saber qual mês foi aqui e colocar o produto aqui em cima. E vai ficar tudo bagunçado. Agora, se essa formatação estivesse correta, como está a nossa base de dados aqui original, eu vou selecionar esses dados, vou inserir uma tabela dinâmica, vamos colocar uma tabela dinâmica, uma nova planilha, tudo bem. E vou colocar aqui o mês aqui em cima, o produto aqui embaixo, e vou colocar a quantidade aqui, que é a nossa coluna de valor. E olha só como ele já faz pra gente a divisão de meses aqui em cima, tipo de produto aqui. Eu poderia tirar o produto e colocar a venda por loja. Ele vai fazer a conta de quantos produtos foram vendidos em janeiro para a loja de Minas Gerais, quantos foram vendidos em fevereiro. Ele já faz a informação. Então, a sua base de dados não precisa estar bonita, porque ela não vai ser apresentada. O que você vai apresentar no seu relatório é essa informação aqui. É a sua tabela dinâmica, são os seus gráficos, são as contas, as fórmulas que você vai fazer. Então, não se importa. Esquece estética, esquece deixar a sua tabela bonita, que você só vai complicar as informações. Então, você tem que deixar dessa forma. Você pode agora colocar o seu mês aqui no filtro, por exemplo, e filtrar. Eu quero saber só as informações de janeiro. Eu vou filtrar só o mês de janeiro. Então, você tem muito mais movimento e muito mais opções para trabalhar dessa forma. Por mais que essa forma aqui até desse certo para colocar eles na informação de valor, quando eu vou trocar de local e tentar colocar janeiro em filtro ou nas linhas em outros lugares, fica tudo bagunçado e o Excel não se entende mais. Então, o que é importante na sua base de dados é colocar elas de uma forma que o Excel entenda. Então, sempre lembre, tem que ter todas essas informações em todas as linhas. Então, você tem que dizer qual foi o ano novamente, você tem que dizer qual foi o mês novamente, você tem que dizer qual foi a loja novamente, porque o Excel vai olhar por linha, ele vai fazer 20 produtos, 20 notebooks do Rio de Janeiro, em janeiro de 2020. Quando ele for para a linha de baixo, ele vai analisar tudo de novo, ele vai falar, são 15 notebooks vendidos em São Paulo em janeiro de 2020. Lembre-se que o Excel sempre olha por linha, e ele precisa ter todas as informações para entender do que ele está falando. E aí você tem uma coluna só para valor. Só que você não pode ter uma outra coluna de valor? Pode ter, mas uma coluna com informação diferente. Aqui eu tenho uma coluna de quantidade. Eu poderia ter aqui uma coluna de valor. Valor. Então aqui vamos colocar aqui nessa empresa que vendeu 20 notebooks foi, 15 mil em venda. Então eu posso ter aqui, vamos colocar aqui valores aleatórios. Então aqui vai ser agora uma coluna de valor de venda. Então aqui é quantidade e aqui é valor. Eu posso ter mais de uma coluna de valor de número, só que com informações diferentes. Uma informação de quantidade e outra informação de valor. Eu não fiz uma divisão por característica, por tipo de
aqui é tudo quantidade, mas eu fiz uma divisão de meses aqui, não foi isso. Eu fiz uma divisão de valores que são totalmente diferentes, são duas informações diferentes, não são a mesma coisa. E essa informação de divisões em mês, em loja, eu faço tudo aqui, nas linhas dela, para depois você poder fazer formas de pesquisas como soma 6 e você falar que a condição é: eu quero somar tudo que for chaneiro, eu quero somar tudo que for notebook, eu quero saber o valor dele, quero saber a quantidade dele através dessa base de dados em linha que o Excel vai conseguir entender, fazer a tabela dinâmica e fazer também as fórmulas. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a dica de hoje, a gente falar um pouquinho sobre a base de dados, que eu vejo que muita gente erra, e é a base, como o nome já diz, base de dados é a base do seu relatório. Ela precisa estar certinha para tudo funcionar bonitinho e você conseguir apresentar um ótimo relatório. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a dica de hoje, esse foi o vídeo e até a próxima.